É um prazer estar aqui novamente com vocês, mais uma vez, para junto podermos compartilhar a palavra do Senhor. É motivo de alegria a mim poder estar aqui. Eu quero agradecer ao pastor Wellington pelo convite, mais uma vez, de poder estar com os irmãos, para juntos podermos estudar a palavra do Senhor. Eu, orando e pensando sobre essa questão do que poderia falar, o pastor deixou um tema aberto para que eu pudesse, e senti do coração o desejo de poder compartilhar com os irmãos exatamente esse tema, Vivendo em tempos difíceis. Nós estamos atravessando momento de provas. Como é que nós vamos nos comportar quando nós vivemos em dias assim, dias que não nos são favoráveis, dias que não nos são confortáveis? Como nós vamos viver, andar? E melhor do que isso é saber que Deus tem o seu projeto, que Deus tem o controle de todas as coisas, que Cristo continua reinando supremamente. É que apesar de toda essa pandemia que temos enfrentado, tudo está debaixo do controle e sob controle do soberano Deus, que controla toda a história de toda a nossa existência. E eu quero trabalhar hoje à noite um texto de Colossenses, onde Paulo, nós não vamos pregar em toda a carta, mas eu quero só, nessa parte introdutória com os irmãos, nós vamos pregar no final do livro, mas eu quero fazer um apanhado do que o apóstolo Paulo vai tratar. Irmãos, Paulo nessa carta, ele está trabalhando exatamente um tema geral, falando sobre a supremacia de Jesus. Jesus Cristo, ele é supremo sobre todas as coisas. Jesus, ele começa no capítulo 1 mostrando que Jesus é Deus, ele tem a supremacia em todas as coisas, ele é supremo sobre a criação, Ele controla, ele criou todas as coisas foram feitas por ele, tudo que existe foi feito para ele, então ele é o supremo governante de toda a história. Não tem como nada fugir ou nada foge do controle do Senhor. Aquele que criou o universo, que criou as maiores e as menores partículas que existem da existência humana, mas não só humana, mas de tudo que existe, do universo e todas as coisas, é Jesus, esse é o Criador. Paulo continua falando em capítulo 2 ainda, mostrando essa supremacia que Jesus Cristo tem. Na cidade de Colossos tinha algumas que ele vai chamar de vãs filosofias. E Paulo inicia o capítulo 2 dizendo para que a gente não se deixe enredar pelas vãs filosofias. E assim como nós aprendemos de Jesus, assim como recebemos Jesus, precisamos andar nele. Por quê? Exatamente porque ele é supremo, porque ele é soberano, e ele tem, na nossa vida, precisamos desse Jesus que é soberano. E é soberano sobre qualquer ideia que possa existir, que possa tentar nos afastar. A igreja de Colossos, ela foi fundada num período em que Paulo passou em Éfeso, e ali ele cria, vamos dizer assim, na cidade de Éfeso, uma espécie de, vamos dizer, trabalhando na nossa ideia hoje, de um instituto bíblico, onde ele começa a ensinar a palavra de Deus com muita dedicação. Ele vai narrar isso em Atos capítulo 19, verso 9 e 10. Nesse tempo, pelo menos 2 homens fortes foram ganhos, que foi exatamente Epáfras e Filemon. No Filemon, a gente vê a história de Filemon. Filemon fundou uma igreja na casa dele, e esse irmão Epáfras também inicia uma igreja na casa dele. A gente vê isso em capítulo 4, verso 17 de Colossenses. Epáfras, essa igreja foi iniciada na casa desse irmão,
E Paulo ensina a igreja nessa carta a exatamente não deixar se levar pelos perigos enganador das falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas lá. Doutrinas falsas como vãs filosofias, capítulo 2, verso 18 ao 13, ele fala sobre isso. Perigo do legalismo, capítulo 2, verso 14 ao 17. Perigo do misticismo, capítulo 2, verso 18 e 19. E o perigo do ascetismo. Então são ensinamentos errados que afastavam as pessoas de Jesus. Agora, a carta, Paulo tem esse propósito, capítulo 1, 2 e 3, mas principalmente o 2, mostrar essa supremacia do Senhor, quem Jesus é e o controle absoluto que Jesus tem sobre todas as coisas. Quando chega em capítulo 3, Paulo vai mostrar a aplicabilidade dessa soberania de Jesus na nossa vida, desse controle que Jesus tem sobre a nossa vida. E interessante, ele vai mudar a perspectiva, né? Ele está trabalhando, não tanto mudar a perspectiva, mas mostrar a influência de Jesus ser quem ele é na nossa vida. E ele vai dizer, olha, vocês têm Jesus como Salvador. Então, a vida de vocês agora precisa ser voltada para as coisas lá do alto. Assim como vocês receberam esse soberano, a vida de vocês tem que viver em função desse soberano. Não olhe para as coisas aqui da terra. Vislumbre o eterno. Vislumbre o céu. Por que Paulo fala isso, irmão? Exatamente pela situação em que ele era, e não só pela situação, a posição que ele era, mas também pela posição, a situação em que ele estava. Paulo estava preso. E uma pessoa presa tinha tudo para cair e viver deprimidamente. Paulo enfrentou vários problemas, mas Paulo ele não se deixa abater, porque ele sabe que Jesus é o seu Senhor, que em qualquer circunstância da vida dele, é Jesus quem está cuidando dele. E aqui, apesar de ele estar escrevendo uma carta enquanto ele está preso, Paulo ele não se abate. Quando a gente vai olhar essa teologia do sofrimento paulino, no momento que ele passa, esse momento difícil da vida, em momento algum Paulo fixa o seu olhar, fixa a sua atenção no problema em si. E aqui em Colossenses ele começa a mostrar exatamente isso para a gente. Paulo não se deixa em momento algum. Ele vai narrar tanto em Coríntios, quando ele narra na segunda carta, na carta a Timóteo, na segunda carta, e aqui também. Paulo está sempre voltando o seu olhar para Jesus. Paulo está sempre voltando o seu olhar para as coisas eternas. Paulo não se abate porque o olhar dele é exatamente fixo na pessoa de Jesus. E ele deixa isso muito claro na carta a Timóteo. Ele diz, porque eu sei em quem eu tenho crido e estou bem certo que é poderoso para quê? Para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou seja, a felicidade, o comportamento feliz, alegre, independente das circunstâncias que ele estava enfrentando. Como nós vamos enfrentar, irmãos, os sofrimentos? Como nós vamos viver? Como nós vamos viver em tempos de provas e não nos deixar abater, né? Como nós vamos viver em tempos de prova e não nos deixarmos abater? O apóstolo Paulo tem uma ideia geral dos seus ensinamentos sobre como viver em tempos de provas e não se deixar levar pelo sofrimento que essas provas nos traz. Paulo tinha o seu olhar sempre fixo na soberania do Senhor. É basicamente essa ideia geral que a gente vê nos escritos paulinos. Ele não olha para o problema em si. Nós não vamos falar necessariamente sobre isso hoje. Vamos falar de uma coisa mais prática, mais um pouco detalhada, dentro dessa visão geral, de como Paulo olhava. O contexto aqui de Paulo, ele está preso. Ele está preso, mas Paulo ele tem uma visão tão profunda, tão maravilhosa, tão prazerosa, tão grande, de quem é Jesus, que nenhuma circunstância da vida dele faz com que ele perca a cabeça ou venha se abater
Não. Ele não deixa se levar por momentos difíceis. Ele está sempre voltado o seu olhar para Jesus. E ele dando essas instruções para esses irmãos da carta, onde ele escreve, da igreja de Colossos, ele vai exatamente trazer, nos parágrafos anteriores, como eu falei, ele mostra a supremacia de Jesus em nossas vidas. A supremacia de Jesus em nossas vidas para a gente viver de modo digno do Senhor. A supremacia de Jesus em nossas vidas para a gente viver acima das circunstâncias difíceis que enfrentamos. E aqui Paulo está preso. Ele está exatamente com um olhar fixo na pessoa de Jesus, sabendo quem Jesus é. Então, o que é que nós vamos fazer para vencermos momentos difíceis? Eu quero trabalhar uma ideia hoje, nesse texto que a gente leu, a seguinte ideia, que é, para nós vencermos os tempos de provas, irmãos, de acordo com os ensinos de Paulo nesse capítulo 4 de Colossenses, nós precisamos estabelecer a seguinte coisa: precisamos priorizar, estabelecer as prioridades em nossas vidas e precisamos fortalecer a nossa comunhão. Precisamos estabelecer aquilo que é prioritário e precisamos fortalecer a nossa comunhão. Mas antes disso, vamos orar ao Senhor, pedir que Ele nos abençoe. Senhor, pela Tua graça pedimos que nos dirija e nos abençoe no estudo da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, Paulo ele faz exatamente isso com um olhar fixo na pessoa de Jesus. Nós já lemos os versos de 1 a 9, eu quero ler com os irmãos o verso 10 em diante. Só alguns, quero ler só o verso 10 e 11 que diz assim: Saúda-vos Aristarco, o prisioneiro, comigo, Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Então, como eu já falei, a ideia geral de Paulo na carta é que os nossos olhos voltados para Jesus, a visão sobre os problemas, eles diminuirão. Os problemas das nossas vidas diminuirão, ou a gente passará pelo problema com o olho fixo em Jesus. E aqui, para que a gente permaneça com os nossos olhos fixos na pessoa de Jesus, Paulo vai nos dar exemplos práticos para que a gente possa passar por momentos difíceis, com os nossos olhares voltados para Jesus. Precisamos estabelecer aquilo que é importante, precisamos estabelecer aquilo que é prioridade e precisamos fortalecer a nossa comunhão. Paulo fala que nós voltemos nossos olhos primeiramente para priorizar as coisas que são importantes, e aqui Paulo trabalha diretamente as nossas relações com o Senhor. Como ele vai trabalhar? Se o meu olhar está fixo em Jesus para eu vencer o momento difícil, não existe nada melhor de eu demonstrar que tenho um olhar fixo em Jesus do que estabelecer a primazia da oração. Se Jesus tem a primazia na minha vida, como é que eu vou desenvolver essa primazia? Ele vai trabalhar de forma prática isso, através de uma vida de oração. Ele vai dizer, ou seja, na hora das provações para Paulo, na hora dos momentos difíceis para Paulo, na hora em que Paulo está tendo ameaças terríveis, Paulo se fez uso de uma coisa muito importante. Paulo ora. Paulo canta. E aqui ele está falando especificamente da oração. Teve tempos, Paulo ele nunca olha para a circunstância em si, mas Paulo olha para aquele, e Paulo se relaciona com aquele que tem o controle de toda e qualquer circunstância, que é exatamente Deus, o nosso Senhor Jesus. E nada melhor do que isso é exatamente desenvolver os relacionamentos mais profundos com o Senhor. Apesar das circunstâncias difíceis, Paulo quer nos ensinar, ele esteve sempre com o olhar voltado para o Senhor, através da oração. O momento era difícil, o momento era ruim, perseguição intensa sobre Paulo. Irmãos, nós achamos que sofremos. Vamos ver se a gente sofre
nós vamos abordar uma perspectiva, capítulo 11 de 1 e 2 Coríntios. Leia comigo. Olha só como é que Paulo ele vai trabalhar a partir do verso 25. Paulo ele está dizendo, vai narrar os seus sofrimentos até a sua morte. E ele vai narrar em outros textos de Gálatas que ele carregava no corpo as marcas de Jesus, pelos sofrimentos que ele passou. E aqui em capítulo 2 Coríntios 11, verso 24, diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. A ideia era 40 açoites, 40 chicotadas. Porém, Paulo não podia pegar 40 porque ele era um romano. E o romano não podia pegar 40 chicotadas dada pelo judeu, mas ele podia pegar 39. A lei não permitia que ele pegasse 40, mas 39, para não desobedecer a lei romana, eles podiam dar em Paulo. Qual a diferença? Um a mais, um a menos. Paulo vai dizer ainda que ele foi 5 vezes ele recebeu quarentenas, multiplica aí, ele não chega a quarentena, não chega a ser 40, mas chega a ser 39, né? Chicotadas, de açoites. Ainda fui 3 vezes fustigado. A ideia é ele ser surrado até não ter mais forças. Ele apanhou bastante. Sofrimento terrível Paulo passou. E ele vai narrar: foi apedrejado em naufrágio 3 vezes, uma noite passou na voragem do mar. Mas, irmãos, Paulo vai dizer, olha, ele sofreu muito. Se a gente continuar fazendo a leitura, mas todo esse sofrimento, ainda nessa carta, ele vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Paulo chama isso de leve e momentânea tribulação. Os sofrimentos que ele enfrentou, sofrimento de ameaças de morte, sofrimento de realidade, a morte está bem aí pertinho. Mas até o momento, quando ele escreve a carta a Timóteo, na segunda carta, Paulo está escrevendo à tarde, talvez, e sabendo que amanhã ele vai morrer, mas mesmo assim ele está tranquilo. Exatamente, irmãos, porque Paulo conhece o Jesus a quem ele serve. E nessas horas que ele está preso, passando por um momento difícil, ele vai mostrar esse modelo para os irmãos. Irmãos, perseverem na oração. Persevere na oração. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Perseverai na oração. Vigiai com ações de graças. Supliquem a Deus. E aqui Paulo, quando o sofrimento chega, quando as provas chegam, não existe coisa melhor do que a gente dar aquela parada para não perder a cabeça e dizer: peraí, eu tenho que ver o que é mais importante. E nada é mais importante do que a gente parar e colocar Deus no topo. Se Deus não tiver, colocar Deus no topo da lista. Como? Através da vida de oração. Eu acredito, irmãos, que muitos cristãos que não estavam em dias com as suas orações, que não gostavam de orar, quando chega esse momento dessa pandemia, todo mundo começa então a gastar, não gosto dessa palavra, mas aproveitar e investir o seu tempo em oração. Paulo chama a atenção e ele fazia isso. Ele está preso, mas ele está colocando aqui aos irmãos como deveria, quando o sofrimento chegasse, quando a prova chegasse, ele está mostrando como ele se comportava. Ele ensina isso para a igreja de Colossos. A vida, aproveitar na vida aquilo que é mais importante. Meus amados irmãos, Paulo está abrindo a nossa visão espiritual. Diante da provação, não é desespero que deve tomar conta do nosso coração. Se a gente de fato acredita que Jesus é supremo, se a gente de fato acredita que Jesus é soberano, se a gente de fato acredita que Jesus tem um controle de todas as coisas, que tudo foi feito para Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, a gente precisa aplicar isso no nosso coração. E na hora da prova,
uma das melhores maneiras práticas de a gente fazer isso é estabelecer a prioridade da oração. A oração, a igreja não deve deixar de orar. A igreja não pode parar de orar. Os ensinamentos de Paulo, em meio à dor, sofrimento, a igreja tem que orar sem cessar. Jesus Cristo já ensina isso também. Com momentos difíceis que passavam, momentos de tribulação que enfrentava, ele desafia os seus discípulos a viver uma vida de oração. A oração ela tem que ser perseverante. A oração, além de ser perseverante, ela tem que ser de vigilância constante. Perseverai na oração. Esteja sempre vigiando e agradecendo ao Senhor. Paulo ensina essas questões, essas coisas para os irmãos. Se precisarmos orar mais, devemos orar mais. Mas a oração também tem que ser de ações de graças. Imagine a gente parar para agradecer, Senhor, obrigado por esse momento difícil que a gente está passando. Senhor, obrigado porque esse momento difícil está fazendo a gente refletir. Senhor, além disso, a oração precisa ser também intercessória. Suplicar e ao mesmo tempo também por nós, para que Deus abra a porta à palavra. Interessante, irmãos, que Paulo manda a gente ter uma oração intercessória. A consciência que devemos orar pelos nossos irmãos. Em tempos difíceis, precisamos estabelecer prioridades na nossa vida. Mas além da oração, Paulo cita uma coisa interessante no verso 3 e 4. Ore também por mim, Ore também ao mesmo tempo por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Aqui ele diz, ele está preso. Por causa da pregação da palavra, ele está preso. E as prisões romanas, irmãos, não eram os hotéis que são as prisões hoje em dia. Se acha as prisões hoje superlotadas, ruins, queria estar na prisão em Roma para ver como o negócio era. A pessoa era tratada como nada, indigente, nas maiorias delas. Os homens viviam entre ratos, baratas, cobras, escorpiões. Era terrível. Era terrível. E Paulo, o homem de Deus, estava preso. Mas interessante que em meio a esse sofrimento de prisão, ele está tendo uma vida e incentivando os irmãos a ter uma vida de oração em meio àquela dificuldade. Ele está passando, mas ele continua orando ao Senhor. Ele continua perseverando em oração, vigiando, suplicando e agradecendo ao Senhor. Mas ainda ele ensina outra coisa. Além de a gente priorizar a oração, aqui nesse momento difícil, Paulo diz o seguinte: para que abra porta à palavra. Outra coisa interessante que Paulo nos ensina é, em momentos difíceis, além de a gente priorizar a oração, eu não estou vendo aí. Em momentos difíceis, além de a gente priorizar a oração, nós precisamos também entender a supremacia da proclamação da palavra. Precisamos também. Interessante que Paulo aqui está preso, mas ele não pede para que os irmãos orem, para que o Senhor abra as algemas dele. Paulo está preso, passando por momentos difíceis na vida, mas ele ora para que o evangelho seja pregado. Irmãos, nós muitas vezes, quando passamos por momentos difíceis, nós voltamos as nossas atenções a nós, Nós voltamos as nossas atenção aos nossos sofrimentos, à questão de situacional que estamos enfrentando. E nós esquecemos que às vezes, nós esquecemos que a mensagem que deve ser pregada, ela deve ser pregada em qualquer circunstâncias difíceis que passemos ou não. Paulo está preso, sofrendo, claro, mas ele não é o alvo no seu sofrimento. O alvo é exatamente o que ele vê, é pregar a mensagem,
Ele não pede para que o Senhor, olha, irmãos, pelo amor de Deus, orem por mim, porque eu estou sofrendo demais. Ore por mim para que o Senhor me liberte dessa situação. Não. Ele não faz esse tipo de oração. Mas ele ora, irmãos, eu estou preso. Está difícil a coisa, em outras palavras, está difícil. Estou aqui parafraseando, está difícil. Mas o que eu peço é que vocês orem. É para que a palavra do Senhor seja pregada, independente das circunstâncias que eu esteja atravessando. Nós não podemos, irmãos, nos auto-vitimizar ou nos auto-apiedar em hora de sofrimento. Porque se nós nos auto-apiedamos na hora do sofrimento, nós esquecemos os nossos propósitos. Eu creio que percebi isso, que nesse tempo dessa pandemia, não estou dizendo que a gente não deva observar, ter cuidado, sim, devemos ter, mas houve muito autoapiedamento, e nós muitas vezes esquecemos da nossa missão, nós esquecemos dos propósitos de Deus para nós. O cristianismo, em toda a história, ele sempre passou por momentos difíceis, momentos de morte até, momentos de lutas terríveis, de serem jogados em coliseus, ser jogados em arenas e serem mortos, momento de serem colocados em estaca e serem mortos. E o que eu vi agora nesses últimos tempos, irmãos, nós paramos, tememos, esquecemos muitas vezes, alguns de nós, não todos, do nosso propósito, nos calamos. Deus tem os seus propósitos. Não estou dizendo que a gente deveria sair feito um louco, enchendo a igreja, não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente deveria continuar fixo com os nossos olhares em Jesus Cristo, desfrutando de uma vida de oração com o Senhor. Deveríamos continuar pregando o Evangelho de forma diferente, sim, no sentido de temos meios de te pregar, mas muitos de nós nos autoapiedamos e parece que esquecemos da nossa missão. Nesse tempo, nos calamos, ficamos quietinhos. Não todos, claro, não todos, mas uma grande parte. Paulo aqui, ele está preso, mas ele não pede para o Senhor livrar do problema. O que ele pede que os irmãos orem não é para que o Senhor abra suas algemas. Ele pede para que o Senhor o abençoe, para que apesar de ele estar preso ali, a palavra continue sendo falada. Apesar da circunstância, a pregação da palavra, ela vem antes do nosso conforto pessoal, mesmo no momento que esse conforto pessoal seja risco até de morte. A pregação vem antes. Jesus vem antes. A pregação vem antes. Se a gente desvia o olhar da supremacia de Jesus, a nossa tendência é mudar a visão. Paulo está aqui muito firme, Paulo está preso, mas para a palavra de Deus não está algemada. Para Paulo, a pregação, o mais importante era ser um homem fiel à pregação do Senhor do que ser um homem livre. Mais importante era a pregação da palavra do que a sua liberdade. Mais importante era a pregação da palavra do que a sua vida. Ele podia morrer, mas ele estava ali, ele queria pregar. Em suas orações na prisão, irmãos, Paulo ele se preocupa. Sua preocupação não é em ser liberto, não é em estar seguro, mas em saber ser usado por Deus. Não é só nessa carta aos Colossenses que ele vai colocar isso. Vamos voltar um pouquinho na carta aos Efésios. Efésios capítulo 3, Efésios 3. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas em Efésios capítulo 3, ele vai dizer o seguinte. Efésios 3, por esta causa, verso 1.
Por esta causa, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios, e que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada a vós outros. Ele está dizendo, olha, por causa da pregação do Evangelho, eu estou preso. No verso 13 ele vai dizer assim: portanto, vos peço que não desfaleçais por causa das minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Irmãos, nós não podemos deixar que o sofrimento que enfrentamos desvie as nossas atenções do propósito de Jesus para nós. Nós não podemos deixar. Em toda ou qualquer situação, precisamos estar com um olhar firme no propósito do Senhor. E Paulo tinha um olhar firme nesse propósito. O propósito dele é a proclamação da verdade. Um momento difícil, mesmo em momento difícil. Eu me lembro disso de John Bunyan. Os irmãos conhecem John Bunyan? Escreveu o livro Peregrino. John Bunyan, ele estava na prisão. E John Bunyan, uma frase interessante, ele diz: se eu sair da prisão hoje, eu irei pregar o Evangelho amanhã, com a ajuda de Deus. Paulo, a mesma coisa, ele fez a mesma coisa. Paulo não se deixa abater pela a perseguição, pelo sofrimento, mas ele cria, no meio do sofrimento, uma oportunidade de proclamar. Ele faz da sua situação difícil um púlpito para pregar a palavra. Qual a nossa reação? Qual a nossa ação nos tempos difíceis que enfrentamos? Ficamos com medo. Foram poucos que criaram que dessa pandemia, foram poucos de nós cristãos que criamos a oportunidade, ou assim, que fizemos dessa pandemia um púlpito para pregar a palavra, para levar a palavra de Deus. Muitos de nós pregamos, mas muitos de nós nos calamos. Paulo, no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio das suas prisões, ele fez aquilo. Foi naquele momento em que ele evangeliza a guarda pretoriana, e por conta disso, depois, anos depois, esses que se converteram com Paulo, eram os oficiais, foram levados para vários cantos do império, e ali pregaram a palavra. Nós não podemos nos abater no meio das provas. Precisamos ter esse relacionamento, estabelecer as prioridades, a prioridade da oração, e não desviar a atenção da supremacia da proclamação da palavra de Deus, não desviar o olhar dos propósitos que o Senhor tem para nós. Precisamos continuar, porque apesar, irmãos, das dificuldades, os perdidos continuam se perdendo. Versos 5 e 6, Paulo diz assim àqueles irmãos: portai-vos com sabedoria, para com os de fora aproveite as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Momento difícil, Paulo desafia os irmãos sobre a questão de se portar. Isso tem a ver com a nossa conduta diária, sim. As pessoas do mundo estão nos observando, sim. Não podemos ser tropeço para elas? Certamente que não. Nosso viver deve ser irrepreensível, palavras, comportamento, em negócio, estudo, trabalho, testemunho, sim. Andar e falar da vida cristã tem que ser coerente, sim. Tem que estar em harmonia, sim. Viver de modo digno do Senhor. E muitas vezes nós proclamamos, dizemos que Jesus é o nosso Rei, Jesus é o nosso Deus, dizemos que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus cuida de nós, Jesus nos consola. Mas na hora da dificuldade, o que a gente faz?
a gente entra em desespero. A gente fica agoniado, a gente fica apreensivo. Parece que a gente descrê daquilo que Paulo fala em capítulo 1 e 2, que Jesus é soberano. Esse comportamento dos irmãos está envolto também essa questão, olha, se conduza debaixo da soberania, da supremacia de Jesus. Continue crendo em Jesus e vivendo de acordo com Jesus quer para você. Paulo está dizendo aqui interessante, olha, aproveite as oportunidades. Fale de Jesus. Ele está se colocando aqui como exemplo. Paulo está passando por sofrimento, está preso, mas ali ele está falando de Jesus. Ele está compartilhando de Jesus. Não perca tempo. Não perca tempo. A mensagem precisa continuar sendo pregada. Precisamos compartilhar o Senhor. Ele trabalha essas ideias aqui nesse texto, irmãos. Mas ainda o apóstolo Paulo, ele vai além, nas horas difíceis, além de a gente estabelecer as prioridades, que é a oração, que é entender o propósito de Deus para nós e continuarmos com a pregação, né? Paulo ainda coloca uma coisa interessante aqui para nós, que é exatamente devemos estabelecer e preservar bons relacionamentos. Qual a ideia de Paulo? Na hora das lutas nós precisamos de Deus. Na hora da luta nós precisamos continuar fazendo o nosso papel. Precisamos continuar sendo crentes normais. Oração, pregação, esse contato de cumprir o propósito do Senhor. A oração, precisamos de Deus. Deus abrindo as portas para a pregação. Mas Paulo coloca uma coisa interessante também, que na hora da prova, irmãos, além de a gente continuar dependendo de Deus em oração e cumprindo o nosso papel, ele diz que nós temos que estabelecer e preservar bons relacionamentos. Veja o que ele diz aqui no verso 10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre a quem recebeste instruções, se ele for convosco, acolhei-o. Jesus, o conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, eles têm sido meu lenitivo. O que é que Paulo diz? Eu estou preso. Está sofrendo? Claro que está. Mas ele continua tendo a vida de oração, fazendo e cumprindo o trabalho dele, sim. Cumprindo a sua missão. Depende de Deus na oração e faz o seu papel, sim. Mas Paulo vai citar aqui, irmãos, pessoas que traziam conforto para os seus corações. Eles têm sido o meu lenitivo. A ideia de lenitivo é alguém que é um alívio, é um consolo. Na hora certa, uma pessoa que a sua presença abençoa a vida da outra. Na hora do sofrimento, irmãos, nós precisamos ser abençoadores. Os homens que ficaram com Paulo na prisão, Aristarco, João Marcos, Jesus os Justos e Lucas, o grego, esses permaneceram com Paulo na prisão para assisti-lo. Esses homens eram conhecidos como aqueles que são, Paulo diz, pessoas que abençoaram, que trouxeram alívio para a vida de Paulo na hora da dor. Jesus foi principal. Ele ora para Jesus, ele pede que Jesus, ele depende de Jesus, sim. Mas ele também diz que ele depende da igreja, ele depende dos irmãos. E aqui ele ensina isso. Na hora difícil, nós dependemos de Deus. A oração para cumprir a nossa missão. Mas na hora difícil também nós dependemos de irmãos. Nós dependemos da igreja. Nós dependemos uns dos outros. Mas às vezes nós não queremos entender isso. E achamos que somos autossuficientes. E que conseguimos passar pelos momentos de dores sozinhos. Mas não, a igreja, ela precisa estar junta, unida nas horas de provações, na hora de sofrimento. É isso que Paulo ensina para os irmãos de Colossos.
Paulo, ele sempre contou, e aqui ele vai falar sobre alguns irmãos. Aristarco era de Tessalônica, estava com Paulo, era companheiro de Paulo nas viagens, Atos 19, verso 29, fazia companhia a Paulo. Ele arriscou a sua vida na conspiração contra Paulo, em Éfeso. Atos, capítulo 19, verso 28 ao 41, narra isso. Aristarco viajou com Paulo para Roma, Atos 27, 2. Ele estava ao lado de Paulo, não importava o que acontecesse, a situação na revolta em Éfeso, na tempestade para Roma, e agora ele está com Paulo na prisão, tipo assim: Paulo, eu estou contigo para o que der e vier, eu estou aqui para te ajudar, eu estou disposto a pegar nas tuas mãos e andar contigo. O problema é que muitas vezes na hora que a gente sofre, a gente é abandonado. Porque as pessoas não ligam para nós. Mas às vezes na hora que a gente sofre, a gente quer que as pessoas nos abandonem, que a gente se acha autossuficiente. Entende isso? Às vezes a gente quer ajudar. Eu já recebi como pastor, pessoa dizia assim para mim: pastor, o negócio está difícil, mas a única coisa que eu quero do Senhor é que o Senhor ore por mim. Não quero, só quero que o Senhor ore por mim. Tá bom. A gente percebe que a pessoa está sofrendo, que a pessoa está precisando, mas ela não deixa, o orgulho parece que não deixa a gente chegar perto, conversar e dizer: eu estou aqui. E às vezes tem pessoas que fazem isso, aí quando a gente se afasta e não ajuda, porque ela não deixa, aí o pastor é muito malvado, né? Está vendo o meu sofrimento e nem me ajuda. Geralmente é assim que funciona a coisa, né? Mas não é só quando Paulo está dizendo aqui. Paulo não está dizendo necessariamente para o pastor ser lenitivo. Nós devemos ser sim. Mas Paulo está ensinando a igreja a ser. Ele está colocando esses irmãos como pessoas que deveriam, e como exemplo que foi para Paulo, eles estavam juntos com Paulo na hora para o que desse e viesse. A igreja precisa ser igreja, precisa estar junto, a igreja precisa ajudar, a igreja precisa fortalecer uns aos outros, precisa ter essa reciprocidade nas horas difíceis. Em todos os momentos, mas principalmente nas horas difíceis. Eu vou perguntar aqui: quantas vezes nessa pandemia você ligou para aquele irmão que você passou dias sem ver e disse assim: irmão, como é que o senhor está? Não precisa responder, responda por seu coração: eu estou preocupado com você. A sua saúde está bem? O Senhor tem livrado você? Mas muitas vezes, alguns de nós, em 3 meses de pandemia, nem vimos, nem falamos, nem conversamos, e às vezes nem nos importamos com o outro, né? Nem nos importamos com o outro. A igreja, na hora de sofrimento, a igreja precisa, cada um deve ser lenitivo um do outro. Olha, eu estou aqui, eu estou com você, está difícil para ti, mas eu estou orando por você. O Senhor vai nos ajudar, nós vamos sair dessa. Paulo diz isso: tiveram pessoas ao lado dele, né? Um deles é Aristarco, estava ali em momentos difíceis da vida de Paulo. Aristarco estava ao lado de Paulo. Quando a gente vai ler a história, eu citei os textos para os irmãos. Aristarco, nos momentos mais difíceis da vida de Paulo, ele estava presente com Paulo. E Paulo cita ele aqui: saúda-vos Aristarco, o prisioneiro, comigo. Ou seja, ele está em todos os momentos. Mas ainda João Marcos, o escritor da carta, ele estava com Paulo, primo de Barnabé, abandonou a primeira viagem missionária, Atos capítulo 13. Paulo rejeitou na segunda viagem missionária, Atos capítulo 13, verso 36, um conflito por causa de João Marcos. Porém, lá em 1 e 2 Timóteo 4 e 11, Paulo diz: olha, traga-me João Marcos, que ele me será útil. Ele nos ensina que as pessoas podem superar os seus fracassos, e ele coloca que João Marcos era alguém importante para ele.
Mas ainda ele vai citar Jesus, o justo. Não temos muita informação. Ele cita Lucas, o médico, que era um gentil. E a gente vai ver isso nos escritos de Lucas e Atos. Viajou com Paulo para Jerusalém. Viajou com Paulo em Roma. Atos capítulo 20, verso 5, Atos 27. Mostra isso. Lucas foi aquele que permaneceu ao lado de Paulo até... eu quero ler esse texto, 2 Timóteo 4 e 11. Lucas, ele permaneceu com Paulo até o fim. 2 Timóteo 4 e 11 diz assim. O texto diz assim: somente Lucas está comigo. Somente Lucas está comigo. Está com um amigo aonde? Paulo, onde era que Paulo estava? Paulo estava preso. E aqui ele está se despedindo dos irmãos. Ele está escrevendo a carta, sua segunda carta a Timóteo, talvez hoje à tarde, amanhã ele é decapitado. Mas ele tem a presença de uma pessoa que estava ao seu lado no seu sofrimento. Lucas está comigo. Lucas não morreu aqui, mas ele estava presente na dor de Paulo. Ele estava presente na luta de Paulo. Ele estava presente no sofrimento de Paulo. E é isso que ele vai dizer. Na hora do sofrimento, irmãos, nós precisamos de pessoas. Na hora da luta, a igreja precisa saber se comportar, estabelecer as suas relações primárias com o Senhor e com a sua palavra. Mas na hora das lutas também nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de maior reciprocidade. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem, que se importem conosco. Que esteja ali e diga: irmãos, eu estou contigo. Estenda a mão. A igreja não pode abandonar uns aos outros na hora da dificuldade. Esses homens não abandonaram Paulo. Paulo estava sofrendo, mas eles estavam no sofrimento com Paulo. Paulo diz: eles foram meu consolo. O Senhor é consolo, sim. Mas aqui Paulo diz: eles são aquelas pessoas que me ajudaram, que me inspiraram, no sentido de ser bênção na minha vida. Lucas, ele narra a história. Lucas era um médico missionário, um historiador e um amigo, e Paulo vai dizer aqui no capítulo, aqui em Lucas, em 2 Timóteo, ele diz: Lucas permanece, somente Lucas ficou comigo. Mas ainda aqui, em Colossenses 4, ele vai dizer assim: eles têm sido o meu, ou seja, eles têm sido abençoadores para mim. Na hora da luta do irmão, na hora da dor do irmão, na hora da prova do irmão, o que você é? Você é aquele irmão, estou aqui. Você é aquele que traz consolo. Você é aquele que traz graça. Você é aquele que está junto. Ou é você daquele que abandona e não está nem aí? Paulo está dizendo: esses homens foram lenitivos, foram consolo para a minha vida no sofrimento dele. Na hora do sofrimento, irmão, na hora da prova, precisamos de Deus. Para encerrar, né? Na hora da prova, nós precisamos de Deus, sim. Precisamos estabelecer as nossas prioridades relacionadas a Deus. Precisamos fazer isso. Precisamos buscar mais em oração, perseverar mais em oração. Precisamos continuar a relação com o Senhor através da pregação, sim. Não perder o propósito, não perder o foco. Mas na hora da prova, na hora das provas, irmão, nós precisamos também de irmãos. Na hora da prova nós precisamos também de irmãos. Na hora da prova nós precisamos da igreja. Na hora da prova nós precisamos do povo de Deus conosco. Paulo diz: eles têm sido consolo para a minha vida. Eles têm sido consolo para a minha vida. Eles têm sido lenitivo para a minha vida. E Paulo vai encerrar essa carta dizendo assim: saúda-vos do próprio punho, Paulo. Lembrai-vos da minha algema.
Paulo, ele teve uma vida de oração pelos irmãos, com os irmãos. Ele teve junto com os irmãos. E os irmãos estiveram junto com ele. Nós não podemos desviar a nossa atenção por causa do sofrimento. Nós não podemos deixar de ser igreja por causa do sofrimento. Nós não podemos deixar de continuar a nossa missão por causa do sofrimento. Nós não podemos desviar a nossa atenção de ser bênção na vida dos irmãos por causa do sofrimento. É no sofrimento que nós afunilamos o ser igreja. Tanto nas nossas prioridades que o Senhor tem para conosco, as nossas relações com o Senhor, o propósito que o Senhor tem para nós, mas também é na provação, irmãos, que nós afunilamos os nossos relacionamentos. É nessas horas que devemos dizer: Senhor, ou seja, irmão, eu estou aqui contigo. Eu estou segurando em tuas mãos. Conte comigo. Sendo lenitivo, orar intensamente, orar incessantemente. Paulo vai dizer isso aqui no verso 12. Sauda-vos Epáfras, e que dentre vós, servo de Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas vossas orações, para que vos conserveis perfeito e plenamente convictos em toda a vontade. E lá no final ele vai dizer, a ideia lá no final é que ele também orou muito por mim. Ele está ensinando vocês a orar para que vocês orem por mim. E no final, irmãos, Paulo encerra, nos versos finais, ele encerra essa carta dizendo assim: olha, irmãos, também dizia a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprires. Como eu falei no início, nenhum sofrimento deve desviar do propósito do Senhor para nós. Nós não podemos deixar que o sofrimento nos desvie do plano de Deus. Nós não podemos deixar que o sofrimento nos abata e faça com que a gente caia naquele coitadismo: olha, eu estou sofrendo demais. E perca a visão, perca o propósito. Então, meus queridos irmãos, nesse tempo, o que é que Paulo ensina? Paulo agora está preso, sofrendo, um momento difícil, mas Paulo nos ensina a nos comportar nessas horas. Está atravessando provas, mas ele nos ensina a comportar. Como? Estabeleça o que é importante. Primeiramente, o que é importante? A minha vida de oração, meu relacionamento com Jesus, meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com a palavra, a pregação da palavra. Nisso mostra a minha dependência de Deus. Mas nas horas de provações eu preciso contar também com a igreja. Os irmãos precisam ser lenitivos um para o outro. Irmão, eu estou aqui, conte comigo, eu estou com você. Foi isso que Paulo fez. Ele contou com Deus, prioritariamente, mas na hora do seu sofrimento ele vai encerrar: lembre-se das minhas algemas. Contamos com o Senhor na hora da luta, mas também contamos com a sua igreja. O Senhor nos abençoa e Ele usa a igreja para nos abençoar. A igreja precisa ser igreja. O Senhor continua sendo o Senhor, continua nos ajudando, e nós precisamos fazer a nossa parte, sendo bênção um para o outro. Que Deus nos abençoe, irmãos. Senhor, no meio das lutas, das provações que enfrentamos na vida, a nossa tendência é perder o foco daquilo que o Senhor quer para nós. Mas nos ajuda, Senhor, a continuarmos crendo na supremacia de Jesus na hora do sofrimento, dependendo, ó Deus, primariamente do Senhor, com a vida de oração, continuar o nosso propósito, não desviar
do nosso propósito, apesar do sofrimento, Paulo continuava preso e ele pede não que as algemas sejam abertas, as algemas dele, mas ele pede que a palavra seja pregada em qualquer circunstância que ele esteja vivendo. Mas ainda o Paulo também nos ensina, Deus, a dependermos dos irmãos, a contarmos com a igreja. A igreja precisa ser consolo uns aos outros na hora do sofrimento. Muito obrigado a Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dependamos de Deus.